Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, aqui é o irmão Antônio Xavier. Mais uma lição da nossa EBD, lição de número 9. Nós vamos comentar aqui nesse momento. O título dessa lição é A Igreja e o Sustento Missionário. Nós estamos numa sequência de lições falando acerca de missão. O textuário diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Tá, então, nesse momento, nós vamos juntos comentar aqui essa lição muito interessante, porque a lição do domingo passado falava sobre as profissões, ou seja, era o chamado relacionado às profissões. Já a lição de hoje, ela é relacionada às finanças, é uma parte mais difícil, porque nós podemos dizer que a parte mais sensível dos seres humanos é as finanças. Mexer com finanças é muito difícil para muitos. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós devemos gerar no nosso coração aquele desejo de fazer a obra do Senhor ela expandir pelo mundo inteiro, porque essa é a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E nessa lição de hoje nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores criadores de igreja, que já palmilhou na face da terra, um homem que tinha um amor imaginável pela obra de Deus. Depois que esse homem se converteu ao cristianismo, ele não parou, o seu objetivo era sempre propagar o Evangelho do Rei. Então, nesta lição, nós vemos aqui o seu exemplo, o exemplo. No primeiro ponto diz assim: a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro item, Paulo e a igreja de Filipos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele fazia serviço, prestava serviço para o Sinédrio, ele era um homem abastado, era um homem que tinha uma vida tranquila, financeiramente falando. Mas depois que ele começou a seguir Jesus, ele adotou uma vida simples. E isso é muito interessante para nós que fazemos parte do corpo de Cristo da atualidade, a seguir o exemplo de Paulo, a termos uma vida simples aqui na terra, não buscarmos as ostentações. Ele mesmo fala em Filipenses, capítulo de número 4, e do versículo 11 em diante, ele fala o seguinte: não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abastado e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vocês já prestaram atenção que a maioria de nós gostamos muito de citar o versículo 13, o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas vejam bem, quando o apóstolo Paulo ele citou essa expressão, antes ele já relatou que ele tinha aprendido a administrar qualquer situação na sua vida. Ele sabia administrar a abundância, mas também sabia administrar a escassez. Isso é muito interessante e nós devemos aprender esta resiliência do apóstolo Paulo, porque enquanto nós estivermos aqui
exercício do trabalho evangelístico, há circunstâncias na vida que nós temos que aprender a administrar essas escassez, essas dificuldades, tá? Então, o apóstolo Paulo, o maior exemplo disso. Segundo item, o privilégio de participar do sustento missionário. A igreja de Filipos foi uma igreja que nos deixou um legado muito grande, porque era uma igreja que ela cumpria aquelas trilogias que nós estudamos em aulas anteriores, que era orar pela missão, né? Interceder pela missão, contribuir para a missão e também fazer missão. Por quê? Porque eles entenderam que era um grande privilégio fazer parte dessa grande comissão, né? Dos propagandistas do reino aqui na terra. Então, isso nós temos que colocar nos nossos corações, que orar pela obra missionária, investir financeiramente pela obra missionária e ir fazer a obra missionária é um privilégio muito grande para nós mortais aqui na terra, tá? A esfera de sustento do missionário, terceiro item do primeiro ponto. Nós devemos ver que para que uma igreja venha enviar um missionário para qualquer outra nacionalidade ou para qualquer outro lugar do planeta, tem que haver um planejamento. Que planejamento é esse? Porque a pessoa que vai ser enviada, ela precisa de alimentação para ela e sua família, precisa de moradia para ela e sua família e precisa de locomoção. Então tem que haver um planejamento. E eu acho interessante que a igreja de Filipe, ela nos deixou essa lição de organização, de saber como enviar. Veja que o apóstolo Paulo, ele parabeniza essa igreja porque esteve junto com ele em todas as suas obras missionárias, investindo tanto na oração como no sustento financeiro. Segundo ponto, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. Olha, nós sabemos que tem um custo. Não se pode fazer muitas coisas no reino de Deus, é preciso ter dinheiro. Nós já estudamos em aulas anteriores que existem coisas que só funcionam com o dinheiro, tá? Com o dinheiro. Então, para se enviar um missionário, a igreja tem que ter esse planejamento financeiro para que o missionário possa ser bem atendido aonde ele está. Tá certo? Então, o segundo item do segundo ponto, princípios básicos de sustento ao missionário. Nós vemos, e já foi falado no primeiro ponto, que o missionário ele precisa de alimentação, né? Ele precisa de moradia, ele precisa de locomoção. Então, é uma coisa, isso é o básico que um missionário pode ter. E também tem o investimento no local onde ele está, numa estrutura de local de pregação, né? Porque o apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele deixava uma igreja organizada. Ele não era aquele camarada que criava aquele trabalho e lá ele ficava, não. Ele estruturava, colocava já lá uma pessoa para liderar aquele trabalho e já seguia avante para fazer missões em outro lugar, tá? Terceiro item, um apoio fiel e permanente. Irmãos, isso é muito interessante, viu? Um apoio fiel e permanente para o missionário que foi enviado. Porque o apoio à missão não pode ser movido apenas por uma motivação de uma emoção de um final de semana. Por exemplo, vem para a nossa comunidade um grupo de evangelistas e faz um congresso e ali motivou aquelas pessoas momentaneamente e elas começam a investir na obra missionária, mas só enquanto aquela motivação daquele fim de semana estiver dentro do seu ser. Quando aquilo for passando, aí a pessoa vai esfriando. Não, o apoio tem que ser um apoio fiel e permanente para que a obra de Deus ela não venha sofrer e nem o missionário do qual foi enviado pelaquela comunidade venha passar necessidade. Tá? Terceiro ponto, aprendendo a investir na obra missionária.
como tenho falado, a igreja de Filipos é um dos maiores exemplos, tá? Olha, veja aqui, aqui no primeiro item diz o seguinte: igreja de Filipos versus igreja de Coríntios. Foram duas igrejas criadas pelo mesmo missionário, pelo mesmo pastor, que foi o apóstolo Paulo, né? Pelo mesmo servo de Deus, mas tiveram desenvolturas diferentes. Enquanto a igreja de Filipos se tornou uma igreja generosa, uma igreja que tinha sensibilidade às causas dos seus semelhantes, já a igreja de Corinto, que era uma igreja que era detentora dos dons espirituais, mas lhe faltava água, a sensibilidade, não era uma igreja sensível, a ponto do apóstolo Paulo chamar a atenção. O que é que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 17, acerca disso? Aquele que tem abundância de bens aqui na terra e vê o seu irmão passando necessidade e cerra-lhe o coração, a Bíblia fala que o amor de Deus não está naquela pessoa. Então nós temos que gerar esse sentimento de generosidade. O que adianta nós termos os 9 dons e não tiver amor? O próprio Paulo fala que é como um sino que tine, faz aquele barulho, mas depois, passou aquele barulho, de nada mais importa. Então, a igreja de Corinto era uma igreja insensível, era uma igreja que não se preocupava com a obra missionária, ou seja, não tinha preocupação nem com o fundador, nem com aquele que fundou o trabalho, não tinha aquele respeito, aquela consideração, diferente da igreja de Filipe, que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo de número 4, e o versículo 16 em diante, que ele diz assim, porque também uma ou outra vez me mandaste necessários a Tesalônica, não que procuro dádiva, mas procuro o fruto que aumente a nossa conta. Versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro e saudável, aí sacrifício agradável, aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado a glória para tudo sempre. Amém. Então vejam bem, o apóstolo Paulo ficou encantado com a atitude da igreja de Filipos, porque eles honraram o fundador daquele trabalho, honraram. E pode olhar que a Bíblia aqui não resiste, que lá eles tinham os 9 dons, eles eram espirituais ao extremo. Já a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os 9 dons, era uma igreja que se vangloriava por seu nível espiritual, mas não tinha o respeito, a honra, a consideração pelo seu fundador. Tá? Então isso é uma coisa que nós devemos repensar e ver que honrar aqueles que geraram Cristo na gente, porque o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que ele sofreu dores de parto para gerar Cristo naquelas pessoas. Então nós devemos ter uma honra muito grande pelos que semearam nas nossas vidas, pelos que ajudaram a gente na nossa carreira espiritual, ou seja, que levaram o evangelho até nós. Então qual é a maior forma de você retribuir isso? Investindo naquela pessoa, no seu fundador, naquela pessoa que levou a palavra até você e também em outras pessoas, tá entendendo? Então isso é de suma importância quando nós temos esse reconhecimento, essa consideração, essa honra, porque Deus é louvado através da nossa atitude. Não adianta ter os 9 dons, ser espiritual, orar, aquele negócio todo, mas não honrar aqueles que semearam a palavra na sua vida. Segundo, tendo consciência do nosso dever. Tá? Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que
desta consciência, contribuir para a obra missionária, porque é um investimento espiritual. A gente tem que gerar isso nos nossos corações. Poxa vida, eu não estou aqui apenas dando essa contribuição por acaso. Isso aqui eu estou investindo no reino de Deus, estou investindo em pessoas. Tá certo? Terceiro item. Pessoas financiando a obra de Deus. A obra de Deus. Então, quando nós geramos esse sentimento de prazer, de contribuir à obra de Deus, a obra se expande, o evangelho vai com mais intensidade, mais pessoas é levantado, tá? Então nós podemos concluir lendo o texto de 2 Pedro 3:18, que nós devemos buscar o crescimento, tanto na graça como no conhecimento, porque a igreja de Coríntios apenas estava dentro de um fiel de uma balança desigual, buscou a graça, que foi o poder do alto, do espiritual, mas o conhecimento estava muito pouco. O Paulo chama de meninos, chama de carnais. Então vejam bem que isso sirva de lição para nós. Que Deus abençoe a todos.